Eu só queria fazer sozinha. Mas o pai dele, com 55 anos, insistiu em entrar no meio para me ensinar. A primeira vez que coloquei minhas mãos nele, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Era grosso, firme e quente. Me lembro de pensar: meu Deus, finalmente chegou a hora. Eu sabia que seria intenso, que exigiria toda a minha força, toda a minha dedicação. E mais do que tudo, eu queria fazer sozinha. Mas o pai dele, com seus 55 anos e aquela experiência toda, insistiu em entrar no meio, dizendo que eu precisava de ajuda, que não conseguiria sozinha. Deixa eu te ensinar, menina, ele disse com um sorriso maroto. Naquele momento, confesso, senti uma pontada de frustração. Queria provar a mim mesma que era capaz. Eu queria sentir a satisfação completa da conquista, sem interferências. Mas ele era teimoso, e eu estava tão ansiosa para começar que acabei cedendo. A textura áspera sob meus dedos me deixava ainda mais nervosa. Eu sentia o calor emanando dele, e a cada toque, a intensidade aumentava. O pai dele, sempre por perto, me guiava com suas mãos, calejadas, mostrando a melhor forma de segurar, a pressão ideal, o ritmo certo. Mais forte, menina, ele dizia. Você precisa dominar a situação. Suas palavras me instigavam, me desafiavam a ir além. Eu sentia meu corpo vibrar, meu coração disparar. Era uma mistura de excitação, medo e uma estranha sensação de poder. Eu queria tanto provar que era capaz, que conseguia lidar com aquilo. Sozinha. Você já sentiu essa mistura de emoções, essa vontade incontrolável de superar seus limites? De mostrar ao mundo do que você é capaz? Deixa o like se você já sentiu esse calor, essa energia pulsando em suas veias. Vocês precisam ouvir o que aconteceu depois. Precisam entender como aquele momento, com o pai dele me ensinando, me levou a uma situação que eu jamais poderia imaginar. Era só o começo de uma jornada intensa, cheia de altos e baixos, que testaria todos os meus limites e me transformaria para sempre. A primeira vez que coloquei minhas mãos nele, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Era grosso, firme e quente da terra. Me lembro de pensar: meu Deus, finalmente chegou a hora. Eu sabia que seria intenso, que exigiria toda a minha força, toda a minha dedicação. A colheita da batata, a primeira que eu plantava sozinha, desde a escolha da semente até a preparação da terra. Era o meu xodó, meu orgulho. Eu queria sentir a terra úmida sob minhas unhas, a satisfação de puxar cada batata gorda e perfeita do solo fértil. Imaginava o sabor daquela batata, cozida no vapor, com manteiga e sal, a textura farinhenta derretendo na boca, o calor reconfortante descendo pela garganta. Era um sonho de meses se realizando, e, mais do que tudo, eu queria fazer sozinha. Queria provar para mim mesma, para o meu pai, para o mundo, que eu era capaz de cultivar meu próprio alimento, de cuidar da terra e colher os frutos do meu trabalho. Mas o pai do meu namorado, com seus 55 anos e aquela experiência toda com a terra, insistiu em entrar no meio. Ele dizia que eu precisava de ajuda, que não conseguiria sozinha, que a terra era dura, que as batatas eram teimosas. Deixa eu te ensinar, menina, ele disse com um sorriso maroto. A terra tem seus segredos. Naquele momento, confesso, senti uma pontada de frustração. Era a minha batata, a minha conquista. Eu queria sentir a satisfação completa, sem interferências. Mas ele era teimoso, e eu estava tão ansiosa para começar, para sentir a terra em minhas mãos, que acabei cedendo. A textura áspera da terra sob meus dedos me deixava ainda mais nervosa. Eu sentia o calor do sol nas minhas costas, e a cada movimento, a cada batata que eu desenterrava, a intensidade da minha emoção aumentava. O pai do meu namorado, sempre por perto, me guiava com suas mãos calejadas, mostrando a melhor forma de cavar, a profundidade ideal, o jeito certo de puxar a planta sem quebrar. Mais fundo, menina, ele dizia. Você precisa alcançar o coração da terra. Suas palavras me instigavam, me desafiavam a ir além, a me conectar com a terra de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Eu sentia meu corpo vibrar, meu coração disparar a cada batata que eu tirava da terra, grande e perfeita. Era uma mistura de excitação, orgulho e uma estranha sensação de poder. Eu queria tanto provar que era capaz, que conseguia lidar com aquilo sozinha. Você já sentiu essa mistura de emoções, essa vontade incontrolável de colher os frutos do seu trabalho? De mostrar ao mundo o que você plantou e cultivou com suas próprias mãos?
Deixa o like se você já sentiu esse calor, essa energia pulsando em suas veias a cada conquista. Vocês precisam ouvir o que aconteceu depois. Precisam entender como aquele momento, com o pai do meu namorado me ensinando, me levou a uma situação que eu jamais poderia imaginar. Era só o começo de uma jornada intensa, cheia de altos e baixos, que testaria todos os meus limites e me transformaria para sempre. O senhor, José, pai do meu namorado, um homem de 55 anos com a pele curtida pelo sol e mãos que pareciam esculpidas pela terra, chegou naquela manhã com um sorriso largo e uma enxada nas costas. Ele exalava o cheiro da terra, um aroma que me lembrava a infância, os dias na fazenda dos meus avós. Vim te ajudar, menina, ele disse com um brilho nos olhos que denunciava sua genuína vontade de participar. Eu, teimosa como sempre, argumentei que conseguiria sozinha, que queria sentir o prazer da conquista individual, a satisfação de colher o fruto do meu próprio trabalho. Mas ele insistiu, com a paciência de quem já plantou e colheu muitas safras na vida. A terra é sábia, menina, ele disse, mas também é teimosa. 2 cabeças pensam melhor que uma, e 4 mãos trabalham mais rápido que 2. Seus argumentos, ditos com a simplicidade de quem conhece a terra como a palma da própria mão, acabaram me convencendo. No fundo, eu sabia que sua experiência seria valiosa, e a ideia de compartilhar aquele momento com alguém tão conectado à natureza me enchia de uma excitação diferente. Ele começou a me ensinar os segredos da terra, a linguagem silenciosa das plantas, a maneira como a umidade, o sol e o vento influenciavam o crescimento das batatas. Suas mãos, calejadas e fortes, moviam-se com uma delicadeza surpreendente, como se estivessem acariciando a terra, despertando seus segredos mais profundos. Ele me mostrava como sentir a textura do solo, como identificar os pontos exatos onde as batatas se escondiam, como puxá-las com firmeza, mas sem danificar a pele delicada. Sente a terra vibrar, menina? Ele perguntava, com um sorriso no canto da boca. É a energia da vida pulsando sob nossos pés. Eu sentia, sim, uma vibração intensa, uma energia que percorria meu corpo, me conectando à terra, às batatas, aquele momento único e especial. Era como se a terra estivesse me entregando seus tesouros, e eu, com a ajuda do Senhor, José, estivesse aprendendo a recebê-los com gratidão e respeito. A cada batata que eu desenterrava, sentia uma onda de prazer me invadir. Era uma sensação indescritível, uma mistura de alívio, orgulho e gratidão. O Sr. José, ao meu lado, compartilhava da minha alegria, incentivando-me a cada nova descoberta. Essa tá bonita, hein, menina? Ele dizia, com os olhos brilhando. Essa vai dar um caldo grosso. Suas palavras me faziam rir, e a cada risada eu me sentia mais próxima dele, mais conectada à terra, mais segura da minha própria força. Você já sentiu essa sensação de pertencimento, de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer? Deixa o like se você já se sentiu parte de algo maior, conectado à natureza, à vida, à energia que pulsa em tudo o que nos rodeia. A história não acaba aqui. Preciso contar o que aconteceu depois. A surpresa que nos aguardava no meio daquela plantação de batatas. Uma surpresa que mudaria tudo e nos faria questionar a própria natureza da realidade. O calor intenso do sol e a terra úmida sob meus pés descalços enquanto eu lutava com a enxada, tentando arrancar as primeiras batatas, sentindo o suor escorrer pelas minhas costas. A cada movimento, a cada esforço, eu me lembrava das palavras do meu pai. A terra não mente, menina. O que você planta, você colhe. Ele sempre me dizia isso, desde pequena, quando eu o ajudava na horta de casa. Ele me ensinou a respeitar a terra, a cuidar dela com carinho, a entender seus ritmos e seus segredos. E agora, ali, sozinha com a terra e com as batatas que eu mesma havia plantado, eu sentia a força dessas palavras resonando em mim. Eu sentia que estava honrando a memória do meu pai, que estava seguindo seus ensinamentos, que estava me conectando com a terra da mesma forma que ele havia me ensinado. O cheiro da terra úmida, misturado com o perfume das flores silvestres que cresciam ao redor da plantação, me embriagava, me transportava para um lugar de paz e tranquilidade. Eu me sentia forte, poderosa, capaz de enfrentar qualquer desafio. A cada batata que eu desenterrava, eu sentia uma onda de energia me percorrer, como se a própria terra estivesse me alimentando, me dando força para continuar. Eu olhava para as batatas, grandes e perfeitas, e me sentia orgulhosa do meu trabalho, da minha dedicação, da minha paciência.
Eu havia esperado meses por aquele momento. E agora, finalmente, eu estava colhendo os frutos do meu esforço. Mas a colheita não era apenas um trabalho. Era uma experiência sensorial, uma dança entre meu corpo e a terra. Eu sentia a textura da terra úmida sob meus dedos, a resistência das raízes, o peso das batatas em minhas mãos. Eu sentia o calor do sol nas minhas costas, a brisa suave, acariciando meu rosto, o canto dos pássaros na mata ao redor. Era como se todos os meus sentidos estivessem aguçados, como se eu estivesse conectada com a natureza de uma forma profunda e intensa. E naquele momento, eu entendi o que meu pai queria dizer quando falava da terra que não mente. Eu entendi que a terra nos devolve exatamente o que lhe damos. Se a tratamos com respeito e carinho, ela nos recompensa com seus frutos. Se a exploramos e a maltratamos, ela nos castiga com a escassez. O Senhor, José, com suas mãos calejadas e firmes, guiou minhas mãos, trêmulas de ansiedade, pelo processo. Ele me mostrou como sentir a terra, como perceber a sutil diferença de densidade que indicava a presença de uma batata escondida sob a superfície. Devagar, menina, ele sussurrava. Sinta a pulsação da terra, a energia da vida que flui por essas raízes. Seus dedos, grossos e ásperos, deslizavam pela terra com uma delicadeza surpreendente, encontrando os tubérculos com a precisão de um cirurgião. Não é força bruta, menina, ele explicava. É sensibilidade, é respeito pela terra e pelo que ela nos oferece. Ele me ensinava a cavar com paciência, a contornar as batatas com a enxada, a puxá-las com firmeza, mas sem violência, para não machucá-las, para não romper a ligação delicada que as unia à terra-mãe. A cada batata que eu desenterrava, sentia um arrepio percorrer meu corpo, uma onda de prazer que me inundava por completo. Era a sensação da terra cedendo aos meus toques, a entrega generosa da natureza aos meus cuidados. Viu, menina? Ele dizia com um sorriso orgulhoso. A terra te responde com carinho quando você a trata com respeito. A sensação gratificante de finalmente desenterrar uma batata perfeita, grande e lisa, era indescritível. A terra úmida se desprendia dela como um véu, revelando sua pele lisa e reluzente. Era como encontrar uma joia preciosa, um tesouro escondido nas entranhas da terra. Eu a segurava nas mãos, sentindo seu peso, sua textura, sua temperatura. Era a concretização do meu trabalho, a recompensa por meses de dedicação e paciência. E o Senhor José, ao meu lado, compartilhava da minha alegria, vibrava com cada batata que eu desenterrava. Olha essa, menina! Ele exclamava com os olhos brilhando de entusiasmo. Essa tá de dar água na boca. Seus elogios me enchiam de orgulho, me davam a certeza de que eu estava no caminho certo, de que eu estava aprendendo os segredos da terra com um verdadeiro mestre. Ele me incentivava a continuar, a explorar cada canto da plantação, a descobrir as batatas escondidas, a sentir a terra pulsar sob meus dedos. A terra é generosa, menina, ele dizia, mas também é exigente. Ela só se entrega a quem a trata com respeito, com carinho, com amor. E eu ali, com as mãos sujas de terra, o coração cheio de gratidão e os olhos brilhando de felicidade, eu entendia perfeitamente o que ele queria dizer. Eu sentia a conexão com a terra, a energia da vida fluindo entre nós, a generosidade da natureza se manifestando em cada batata que eu desenterrava. Era uma experiência transformadora, um ritual de passagem que me conectava às minhas raízes, à minha ancestralidade, à força da terra que nos alimenta e nos sustenta. Cada batata era uma pequena vitória, uma celebração da vida, uma prova da minha capacidade de cultivar, de nutrir, de colher os frutos do meu próprio trabalho. E a cada batata perfeita que eu encontrava, eu me sentia mais forte, mais confiante, mais conectada com a terra e com a vida que pulsa em seu interior. O cansaço começava a se instalar nos meus músculos. Minhas costas doíam, minhas pernas tremiam, e minhas mãos, calejadas pelo contato com a terra, ardiam. Mas a cada batata que eu desenterrava, uma nova onda de energia me percorria, renovando minhas forças, me impulsionando a continuar. Eu sentia o peso da enxada em minhas mãos, a resistência da terra. A cada golpe, a satisfação de ver os tubérculos redondos e perfeitos emergindo da terra escura. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se à poeira e à terra, formando uma máscara terrosa que me fazia sentir ainda mais conectada àquele ritual ancestral. O sol, a pino, castigava minhas costas, mas eu não me importava.
Eu estava imersa naquele trabalho, naquele contato íntimo com a terra, naquele momento de profunda conexão com a natureza. O Senhor José, incansável, trabalhava ao meu lado, com a mesma energia e a mesma dedicação. Ele me contava histórias da sua juventude na roça, histórias de trabalho duro, de superação, de respeito pela terra. Ele falava da sua infância pobre, das dificuldades que enfrentou para conseguir o próprio pedaço de terra, da alegria de colher a primeira safra, da satisfação de alimentar sua família com o fruto do seu trabalho. Suas histórias me inspiravam, me davam força para continuar, me faziam entender o verdadeiro significado daquela colheita. Não era apenas sobre batatas, era sobre conexão, sobre respeito, sobre gratidão pela terra que nos alimenta. Era sobre a força que encontramos em nós mesmos quando nos conectamos com a natureza, com nossas raízes, com nossa ancestralidade. Era sobre a alegria de colher o que plantamos, de ver o resultado do nosso esforço, de sentir a terra vibrar sob nossos pés e nos entregar seus tesouros. A satisfação de encher a cesta com batatas fresquinhas, fruto do meu trabalho e da ajuda generosa do Senhor. José inundava meu peito com uma onda de orgulho e realização. Cada batata, com sua pele lisa e terrosa, representava uma pequena vitória, uma conquista suada, uma prova da minha capacidade de cultivar, de nutrir, de colher os frutos do meu próprio esforço. Olhei para a cesta cheia, para as batatas amontoadas, e um sorriso largo se abriu no meu rosto. Lembrei-me das palavras do meu pai. A terra não mente, menina. O que você planta, você colhe. E ali, naquele momento, eu entendi o verdadeiro significado daquela frase. Eu havia plantado dedicação, paciência, respeito pela terra, e agora eu colhia a recompensa. Uma cesta farta de batatas perfeitas, prontas para alimentar a mim e a minha família. O senhor José, com um sorriso cansado, mas satisfeito, bateu no meu ombro e disse: Viu, menina? A terra sempre recompensa quem a trata com amor. Suas palavras me tocaram profundamente. Eu havia aprendido muito mais do que apenas a colher batatas naquele dia. Eu havia aprendido sobre a generosidade da terra, sobre a importância do trabalho duro, sobre a força que encontramos em nós, mesmo quando nos conectamos com a natureza. E, acima de tudo, eu havia aprendido o valor da partilha, da troca de experiências, da união entre gerações. Aquele momento, ali, com a cesta cheia de batatas e o coração transbordando de gratidão, ficaria para sempre gravado na minha memória, como um símbolo da minha conexão com a terra, com a vida, com a minha própria força interior. E eu sabia, com a certeza que só a terra pode nos dar, que aquela era apenas a primeira de muitas colheitas, que a minha jornada como agricultora estava apenas começando e que a terra, generosa e sábia, continuaria a me ensinar e a me recompensar por muitos anos. O sabor delicioso daquela primeira refeição com as batatas que eu mesma colhi, um purê, cremoso e fumegante, temperado com o carinho e a sabedoria do Senhor José, era indescritível. Cada garfada era uma explosão de sabores, uma sinfonia de texturas que dançavam no meu paladar. A batata, macia e aveludada, derretia na boca, liberando seu aroma terroso e adocicado. A manteiga, derretida por cima, adicionava uma camada extra de cremosidade, enquanto uma pitada de sal realçava ainda mais o sabor natural da batata. E o toque especial, o segredo que tornava aquele purê tão único e inesquecível, era o carinho e a sabedoria do Senhor. José, que havia me ensinado, com paciência e dedicação, a respeitar a terra, a cuidar das plantas, a colher os frutos do meu trabalho. A cada garfada, eu me lembrava das suas mãos calejadas guiando as minhas, da sua voz suave me ensinando os segredos da terra, do seu sorriso orgulhoso a cada batata que eu desenterrava. Aquele purê não era apenas uma refeição, era uma celebração, uma homenagem à terra, ao trabalho, à amizade, à vida. Era o sabor da minha conquista, da minha conexão com a natureza, da minha transformação interior. Era o sabor da gratidão, da partilha, da alegria de colher o que plantamos. E eu sabia, com a certeza que só a terra pode nos dar, que aquele era apenas o primeiro de muitos banquetes, que a minha jornada como agricultora estava apenas começando, e que a cada colheita, a cada refeição, eu continuaria a honrar a memória do meu pai, a sabedoria do Senhor José e a generosidade da terra que nos alimenta. Eu nunca fui de pedir ajuda. Sempre gostei de fazer as coisas sozinha, de provar para mim mesma que era capaz. Mas naquele dia, com o Senhor José ao meu lado,
eu aprendi uma lição valiosa sobre humildade. Aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Que reconhecer nossos limites e buscar o apoio de quem tem mais. Experiência pode nos levar a conquistas ainda maiores. O Senhor José, com sua paciência e sua generosidade, me ensinou que a verdadeira força não está em fazer tudo sozinha, mas em saber compartilhar, em aprender com os outros, em construir pontes entre gerações. Ele me mostrou que o conhecimento se multiplica quando é compartilhado, que a união faz a força, e que a troca de experiências é o que nos torna mais humanos, mais completos, mais conectados com a vida. Aquele dia na roça, colhendo batatas com o Senhor José, foi muito mais do que uma simples colheita. Foi uma lição de vida, uma experiência transformadora que me ensinou o verdadeiro significado da humildade, da partilha e da conexão entre gerações. E eu sou eternamente grata a ele por ter me mostrado que, às vezes, permitir que outros entrem no meio pode nos levar a lugares que jamais alcançaríamos sozinhos. Que a sabedoria dos mais velhos é um tesouro precioso que devemos guardar e cultivar, e que a troca de conhecimento entre gerações é o que nos permite evoluir, crescer e construir um futuro melhor. E foi ali, com a terra sob minhas unhas e o cheiro de batata cozida no ar, que eu entendi a verdadeira força da união, da partilha, da troca de experiências entre gerações. O que eu pensei que seria uma tarefa solitária, um teste da minha capacidade individual, se transformou em uma valiosa lição de humildade e aprendizado. A colheita da batata, que a princípio eu queria fazer sozinha, se tornou uma experiência muito mais rica e significativa graças à presença e à sabedoria do Senhor. José. Ele me ensinou não apenas a técnica da colheita, mas também a importância de respeitar a terra, de valorizar o trabalho em conjunto e de reconhecer que sempre há algo a aprender com aqueles que vieram antes de nós. Aquele dia na roça, com o sol quente nas costas, o cheiro da terra úmida e o sabor da batata fresquinha, ficará para sempre gravado na minha memória. Não apenas como a lembrança de uma colheita farta, mas como um símbolo da minha própria transformação. Eu aprendi que a verdadeira força não está em fazer tudo sozinha, mas em saber pedir ajuda, em reconhecer a sabedoria dos mais velhos e em valorizar a troca de experiências. E essa lição, tão simples e tão profunda, eu levarei comigo para todos os desafios que a vida me apresentar. E você? Já teve uma experiência que te ensinou a importância da humildade e da partilha? Compartilhe sua história nos comentários. Deixe seu like se essa história te tocou, se você também acredita na força da união e na sabedoria que vem com a experiência. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de superação e aprendizado. Lembre-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, e muitas vezes precisamos de uma mão amiga para nos ajudar nessa jornada.